Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar, para a continuidade do estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje iniciaremos com uma página trazida pelo espírito de Meimei pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos diz assim: Pai nosso que estás nos céus. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que, por isso, todos somos irmãos com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei, assim seja. Uma bela página trazida por Chico Xavier, pelo espírito de Meimei. Da nossa última conversa, falamos a respeito de Allan Kardec, de Napoleão, e hoje gostaríamos de começar trazendo exatamente uma página que nós citamos, um trecho dela, nós vamos trazer, que é a descrição, o texto que Allan Kardec nos deixa, que foi depois publicado em obras póstumas, exatamente falando a respeito de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando citamos isso, foi quando comentamos a Revolução da França, que tinha este lema, e que era um lema que começava naquele momento em várias nações da Europa. Por quê? Porque era a mensagem dos Espíritos Excelsos trazida a todos aqueles que estavam à frente das nações para que se mudasse aqueles ciclos de dominação e violência. E olha que o Kardec nos deixa escrito, que nós vamos trazer trecho. O texto é belíssimo e eu recomendo a todos. Então Kardec diz assim: liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação.
Vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes opõem e, ao lado do mal, procuremos o remédio. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres do homem, dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo. A fraternidade diz um por todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si. Sendo estas duas qualidades a negação uma da outra, tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto a um avarento ser generoso, quanto a um indivíduo de pequena estatura atingir a de um outro alto. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um a quererá em seu proveito. Não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros, ou, se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma. Considerado do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. É a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Que bela definição Kardec nos traz, nos explicando o ideal da Revolução Francesa, como também tinha sido o ideal da independência americana e como também seria futuramente o ideal de todas as nações, que inclusive trariam projetos da abolição da escravatura, trariam projetos para a mudança da condução das nações, deixando os reinados de serem o principal componente da administração daquela nação, passando a monarquia a um local mais figurativo e a administração sendo feita sempre por um primeiro-ministro, criando os processos do parlamentarismo, trazendo assim uma divisão de forças e mostrando que as pessoas poderiam sim chegar à presidência ou à administração das nações sem estarem dentro de dinastias monárquicas, trazendo um conceito diferente, um conceito de liberdade, de igualdade e de fraternidade. O texto é mais longo, mas aí é só para estimular aos nossos companheiros de jornada neste estudo que se interessem em compulsar obras póstumas e ler o texto todo. Recomendo, inclusive, em seguida, ler o texto que também já citamos aqui para vocês, Aristocracia. Muito bonitos os dois e trazem muitas explicações para este nosso estudo. Como nós procuramos sempre trazer o entendimento desta obra, principalmente do ponto de vista espiritual, porque, como nós falamos no início, não é uma obra histórica, não está sendo narrada, aliás, não está sendo escrita por um historiador, está sendo narrada por um escritor, exatamente para buscar a interação
e a demonstração de todo o planejamento do mundo espiritual, trazendo a nós a concepção clara de que o entendimento que os espíritas já têm de que o mundo material é um reflexo pálido do mundo espiritual. Na espiritualidade não existe nenhum planejamento para que nada aconteça de forma distorcida ou que apareçam na jornada violências. Agora, o que os espíritos sempre nos explicam é que a partir do momento em que nós nos embrenhamos nessas situações, o que acaba acontecendo? Nós vamos nos inserindo na lei de causa e efeito. E esta lei é tanto individual quanto coletiva. Então, quando nós agimos de forma equivocada, nós teremos que reparar. Quando uma nação age de forma equivocada, a nação terá que reparar. E é por isso que é muito importante a conscientização desses fatos, para que cada vez mais nós, brasileiros, que temos hoje uma pátria com um desenvolvimento espiritual muito bonito e que tem uma concepção de reencarnação que nenhum outro país do Ocidente tem, e que a nossa concepção de reencarnação é, inclusive, mais clara do que um país que é reencarnacionista, que é a Índia, mas que não tem clareza de raciocínio no entendimento deste processo reencarnatório. E nós, graças a esta herança do espiritismo que se difunde no Brasil, associado com os cultos afro, que também trouxeram um grande conhecimento da questão da reencarnação para transformar a nossa nação num país reencarnacionista e com clareza de raciocínio. Kardec nos falou a respeito disso tudo na sua obra O Pentateuco Kardeciano, que nós, os espíritas, o chamamos assim, trazendo muita clareza para o entendimento de tudo. Mas nós temos também as obras daqueles que nos auxiliam através dos médiuns sérios, como temos a grande contribuição de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E é no livro A Caminho da Luz que Emmanuel nos traz um esclarecimento falando exatamente disso, algo que nós já citamos, dos acontecimentos da Revolução que acabaram saindo dos trilhos e causando um banho de sangue na França. Olha o que Emmanuel nos traz no livro, no item Provações Coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918, que nós sabemos que é o ano da Primeira Guerra Mundial. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, que foi aquele período que foi chamado o período de terror da Revolução Francesa, com 40 mil assassinatos, mais de 40 mil, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, em 28 de janeiro de 1871.
as imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Então, aqui Emmanuel nos traz um esclarecimento muito importante, mostrando a todos nós o que acontece nesses processos coletivos. E nós sabemos, este livro nos conta, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os dois karmas coletivos que o Brasil tem. Um nós já abordamos, que foi o período de escravização, o momento do grande período de escravidão no Brasil, que ainda vamos abordá-lo. O momento ainda não chegou, alguns capítulos à frente, a abolição da escravatura. E nós vamos ter um outro capítulo também que vai marcar a história da nossa nação de forma negativa, equivocada, que é a Guerra do Paraguai. Nós já estudamos em parte e ainda vamos concluir, e o outro nós ainda abordaremos nos futuros capítulos. Mas então, voltando à chegada tão importante de Dom João VI à nação brasileira, vamos ver por que Dom João VI se sentiu tão bem como nós trouxemos na narrativa de Humberto de Campos, nesta nossa obra, num fato que está nas enciclopédias e hoje se encontra no Wikipédia, né, na internet, e que é de acesso a todos nós. A chegada de Dom João VI a Salvador trouxe a seguinte situação: foi um mês de comemorações pela presença da corte. E ali, os colonos tentando seduzir Dom João VI a que continuasse em Salvador, que ali eles se propunham, inclusive, a construir um luxuoso palácio para ele. Porque é lógico, a chegada de Dom João VI à colônia Brasil foi de surpresa. E, desta forma, não existiam instalações como as que Dom João VI tinha no Palácio de Queluz, em Portugal, em Lisboa, que era um palácio luxuosíssimo. Mas os colonos de Salvador estavam dispostos, junto com os ricos, né, a construir um palácio para que ali se fixasse Dom João VI. Por quê? Porque é lógico que a fixação de Dom João VI ali traria a condição de novo de capital da colônia a Salvador. Só que Dom João VI já anunciara a todas as nações que ele ficaria fixado no Rio de Janeiro. E depois de um mês, ele segue viagem. Esse navio que leva Dom João VI ao Rio de Janeiro entrou na Baía da Guanabara em 7 de março, onde encontrou-se, então, com as filhas, né, porque os dois filhos, Pedro e Miguel, tinham ido com ele, e a sua mãe, né, Dona Maria I, na mesma nau, e Carlota Joaquina, com as infantas, com as filhas, tinham ido em outro navio. Até porque eles também já não tinham mais convívio, como nós já tínhamos relatado, já viviam em palácios diferentes em Lisboa. Então, 7 de março, Dom João VI chega ao Rio de Janeiro, né? E encontra lá, então, o restante da família, os membros da comitiva, né, cujos navios tinham abordado antes, e encontra a cidade engalanada para recebê-lo. Foram 9 dias de comemorações, de celebrações ininterruptas. Um conhecido cronista da época, que atendia pelo nome de Padre Perereca, testemunha ocular da chegada, ao mesmo tempo em que lamentava as notícias da invasão da metrópole, quer dizer, da invasão de Lisboa pelos espanhóis conjugados com os franceses, porque Napoleão tinha mandado um de seus almirantes para lá, Junot, né, e junto já com também o exército espanhol, invadiram Lisboa. E, aliás, Dom João VI tinha feito uma panfletagem, cartazes na cidade,
pedindo que o povo não reagisse, que aceitasse aquele momento que seria a melhor condição para Portugal e para a sua capital, para a metrópole Lisboa. Muito bem. E aí, então, o padre Perereca, que é interessante, né? Porque esse era o apelido de Luís Gonçalves dos Santos, né? Ele era escritor, professor, cronista, tradutor e cônego no Brasil imperial. Então, por isso que ele era conhecido como Padre Perereca. E ele escreve assim, muito bonito o que ele escreve. Se tão grandes eram os motivos de mago e aflição, não menores eram as causas de consolo e de prazer. Uma nova ordem de coisas ia principiar nesta parte do hemisfério austral. Quer dizer, ele estava dizendo porque a invasão da metrópole era uma coisa triste, porque tiraria aquela autonomia que Portugal tinha conquistado com a invasão da Espanha e todo aquele processo que teve, né, da unificação de uma colônia, de um reinado ibérico, e que foram 20 e tantos anos de batalhas para reconquistar a autonomia portuguesa. Então é isso que o padre Perereca está dizendo aqui. Se tão grandes eram os motivos de mágoa e aflição, não menores eram as causas de consolo e de prazer. Uma nova ordem de coisas ia principiar nesta parte do hemisfério austral. O Império do Brasil já se considerava projetado e ansiosamente suspirávamos pela poderosa mão do príncipe regente, nosso Senhor, para lançar a primeira pedra da futura grandeza, prosperidade e poder do novo império. Então todos tinham certeza nesta chegada de Dom João VI à colônia Brasil que traria realmente um progresso muito grande, que isso seria de importância vital ao desenvolvimento da colônia. E como realmente aconteceu. Os 15 anos que Dom João VI ficou aqui foram muito importantes. Por quê? Porque ele tinha, com todos os defeitos com que ele foi descrito, ser bonachão, ser desleixado, ser um indivíduo um pouco depressivo, que às vezes ficava meio retirado das coisas, tinha costumes que não eram muito agradáveis. Algumas das coisas que falam dele eram verdade. Ele não tinha hábitos higiênicos muito salutares, né? Ele tomava banho com uma roupa de baixo que ele mal tirava e que às vezes com o tempo ela ia ficando corroída, ia rasgando, e as criadas, as damas de companhia, aproveitavam os momentos que ele estava dormindo para costurar a roupa, vestido mesmo. E a gente vê em alguns filmes que foram retratados, e Dom João VI, na realidade, não tinha aqui aquela pompa toda, né, de Lisboa, e ele andava assim realmente meio desleixado, até as próprias roupas de cima eram às vezes roupas surradas, ele não se preocupava muito em se organizar muito bem, mas ele se sentia tão bem aqui, ele se sentia tão à vontade, que era isso que o encantava. E nós começamos a descrever isso na narrativa belíssima que Humberto de Campos nos traz. Tem até aqueles fatos pitorescos, né, de que ele adorava comer coxas de frango e às vezes enfiava algumas nos bolsos. Então, às vezes suas roupas, as criadas tinham dificuldade de retirar a gordura, porque ele realmente tinha esses maus hábitos. Mas era uma pessoa boa, era uma pessoa de bom coração e estava interessado em desenvolver esta colônia. Por quê? Aqui também tem um porquê, né? Porque a colônia Brasil, naquele momento, já de mesmo quando ele estava em Lisboa, em Portugal, já trazia o grande projeto de desenvolvimento
porque era de onde vinham as maiores riquezas para Portugal. Então já se sabia do grande potencial desta nação. E é por isso que Dom João VI também, ao chegar aqui e vislumbrar tudo isso, se encantou e quis realmente desenvolver esta, esta colônia, dando a ela uma nova perspectiva. E a narrativa de Humberto, que é mais ou menos no meio deste capítulo, vai nos dizer assim: a maravilha dos céus americanos deslumbra os olhos de Dom João, que se entusiasma com a beleza natural da paisagem magnífica. Acompanhado de numeroso séquito de fidalgos, e aqui ele vai citar alguns deles, né? E de toda uma comitiva enorme de vassalos e nobres, de guardas e criados, o soberano aportou ao Rio de Janeiro num ambiente de geral alegria. Esse número muito grande deste séquito acaba trazendo alguns conflitos e alguns problemas. Por quê? Porque todas essas pessoas viviam da corte. Então era lógico que a despesa real mensal não era brincadeira. E onde que o reflexo começa a aparecer? Nas principais colônias, nas principais capitanias do Brasil, que naquele momento eram Pernambuco, Minas e São Paulo. Era onde estavam as maiores produções. Né? E isso, lógico, começa a criar uma certa situação. Por quê? Porque cada uma delas tinha um governador, o governador era eleito, né, era indicado pela coroa, e começa a se exigir mais recursos para o sustento da família real e de todo esse séquito que a acompanhava. Né? Muito bem. Nos seus novos passos, continua Humberto de Campos, sentia-se o rei confortado e satisfeito com a magnificência do panorama e com a fartura da terra. Apenas Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente, a sua megalomania e apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. Aqui, quando Humberto de Campos nos diz da educação deficiente de Carlota Joaquina, não é da educação cultural, porque ela era muito culta. Ela falava em torno de 4 línguas, estudava muito, gostava de ler a respeito de administração e política. Tanto é que ela tenta, antes de sair de Portugal, assim que Dona Maria I foi impedida de reinar e Dom João VI assume como príncipe regente, Carlota Joaquina, com um grupo, tentam criar uma situação, destituir Dom João e ela assumir. Ela tinha esse temperamento agressivo e ela realmente não gostava, né, de Dom João VI e tinha todas esses embrenhamentos políticos na sua cabeça. Então aqui o que Humberto de Campos está falando é que ela não tinha educação no sentido de tratar bem as pessoas. Ela humilhava, ela não fazia questão de agradar a ninguém e não era uma pessoa de bom trato. Como diz aqui, né, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. E aqui começa uma narrativa que é muito importante para nós, porque é quando Humberto nos traz as informações do mundo espiritual, nos falando da falange de Ismael agindo sobre a pátria do Cruzeiro. As caravanas do infinito não descansaram junto das autoridades supremas da política administrativa. Todas as possibilidades foram aproveitadas pela sua operosidade infatigável. A 1º de abril de 1808, levantava-se a proibição que incidia sobre as indústrias nacionais,
que foram declaradas livres, o que facilitou a colaboração dos estrangeiros estabelecidos nas costas marítimas da pátria do Cruzeiro, surgindo um novo período de trabalho construtivo do país, prestes a celebrar suas núpcias com a liberdade. Então aqui começa, né, os primórdios daquilo que nós vamos chegar um pouco mais à frente, que é a independência do Brasil. Antes disso, nós vamos ter alguns passos importantes. Mas vejam que bonito que é isso. Nós somos imperfeitos. Os humanos, a população encarnada e os espíritos que habitam o planeta, neste processo ainda de purificação, todos somos imperfeitos. Mas as entidades excelsas aproveitam o material existente e vão fazendo sempre o quê? O melhor trabalho possível. Vão nos trazendo esta condição de podermos nos desenvolver. Este desenvolvimento, este progresso, traz também o quê? O progresso do espírito. Como nós já encontramos na obra O Livro dos Espíritos, eles nos descrevem muito bem naquilo que é a lei do progresso, que nós passamos primeiro pelo progresso tecnológico, o progresso da inteligência, para depois buscarmos o progresso moral, que é aquela representação das duas asas que nós necessitamos para galgar a nossa elevação, desenvolver a asa da inteligência e desenvolver a asa da moralidade, ou seja, atingirmos o cume que é a sabedoria. A sabedoria é a reunião desses dois saberes, o saber intelectual e o saber moral, que nos transforma em espíritos melhores. E aí a narrativa de Humberto de Campos continua. O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe, que debaixo das influências poderosas do alto, adotaram um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa, enche-se de obras notáveis. Olha quantas coisas Dom João VI fez nesses 15 anos que ficou aqui. E é interessante essa história dos 15 anos, disso nós ainda vamos conversar. Surge a Escola de Medicina, foi ele que criou a primeira escola de medicina e cirurgia no Rio de Janeiro. O Real Teatro São João, o Banco do Brasil, organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia de Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, que, aliás, Dom João VI trouxe um manual que era praticamente um manual de livros, ele trouxe toda a biblioteca para a Colônia Brasil. Ele gostava muito dessa parte cultural. Desenha-se o Jardim Botânico como o novo encanto da cidade e, sobretudo, inicia-se com a imprensa régia a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. E aqui há uma mudança muito grande, né? Porque antes nós tínhamos um jornal, mas que era uma coisa assim muito pobre, porque na realidade não existia este impulso todo para que houvesse um, uma cultura, um respirar cultura no Rio de Janeiro. É aqui que começa um grande capítulo da nossa história. Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos, e sob os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte, nas mais elevadas demonstrações evolutivas. O príncipe, contudo, não soube manter-se constantemente dentro das linhas de sua autoridade. Com as suas liberalidades na América, criava-se em derredor da sua corte toda uma sociedade de parasitas e de inúteis. Os reinéis abastados do Rio de Janeiro e das outras grandes cidades coloniais
receberam títulos e condecorações de toda a natureza. Esse aqui é um grande problema que a gente encontra nas monarquias. E tudo isso tinha um custo elevado, e esse custo era bancado pela coroa. E é lógico que quem é que pagava os impostos? Os impostos sempre foram recolhidos do povo. Então, isso aqui trouxe realmente alguns momentos de constrangimento, né? Por quê? Porque eram os excessos. Aí nós vamos ver o que significa isso. As cartas honoríficas eram expedidas quase que diariamente. Por toda parte havia comendadores da Ordem do Cristo e cavaleiros de Santiago, dando lugar a um grande menosprezo pelas instituições. Os nobres da época eram os novos ricos do mundo moderno. Quando eu li isso aqui, eu achei fabuloso, porque nós conhecemos a história dos novos ricos, né? Aquelas pessoas que de repente começam a ter uma conquista monetária, uma conquista de títulos ou uma conquista de condições financeiras sem terem conquistado moralmente isso. O que, que acontece? Se apresentavam naquela época como se apresentam hoje os novos ricos, querendo demonstrar algo que não são, perdendo aquelas condições de humildade, de simplicidade no trato, no falar, no agir, querendo passar por algo que não faz parte da sua natureza. Não é que as pessoas não possam adquirir a cultura depois de adquirirem as riquezas. Lógico que podem, mas não deveriam perder a simplicidade. Não é isso que nos torna nobres. E nós espíritas entendemos muito bem isso. Quando abrimos mão em qualquer momento da humildade, é quando começamos a nos perder. É só olharmos para aqueles que fazem palestras, que trazem estudos, quando não conseguem se manter dentro de um caminho da humildade, quando começam a achar que sabem. Na realidade, tudo que nós sabemos é uma pequena gota. E o que nós sabemos, muito do que às vezes aflora as nossas mentes, é todo o apoio da espiritualidade elevada quando percebe um propósito bom, quando percebe que ali está uma palavra de difusão do Evangelho do Senhor. Aí a memória fica clara, as informações chegam, mas isso não nos pertence. Mesmo que a gente tenha essa capacidade de estudar, de memorizar e de fazer muitas coisas, sem o auxílio dos bons espíritos, muitas vezes os grandes oradores ficariam sem palavras. E é isso que nós temos que compreender. Temos que nos preparar, sim, como aquele belo exemplo que Divaldo Pereira Franco nos dá no seu filme, quando vai fazer uma palestra e que o espírito de Prisco Viana aparece para ele e lhe diz que aquela vez iria ajudá-lo porque a doutrina espírita tinha um compromisso com aquelas pessoas que estavam ali, mas que ele não fizesse mais isso, que não assumisse compromissos dos quais não era capaz. E é lógico que nós sabemos que mesmo aqueles que não têm a mediunidade do Divaldo, todos nós trabalhamos com a intuição. Todos nós temos o aporte dos bons amigos espirituais que nos trazem, em momentos como esse de estudo, um auxílio para que tenhamos melhor fluência naquilo que vamos trazer àqueles que estudam conosco. Então é importante mantermos sempre a condição da humildade e entendermos que não somos nós que estamos fazendo algo, nós estamos participando de algo que é feito por um bem maior.
Muito bem. Então, esses inconvenientes desses novos ricos, né, do mundo moderno, conquistando os títulos, sentiam-se no direito de viver colados ao orçamento da despesa, né? Então, queriam se locupletar da coroa. Só os gastos da dispensa da corte, dos quais vivia a multidão dos criados no Rio de Janeiro ao tempo de Dom João VI, se aproximavam da respeitável importância de mais de 15 mil contos de réis. Eu prometo para vocês que na próxima eu vou trazer o que significa esse valor de 15 mil contos de réis nos dias atuais. O alojamento dos fidalgos e de suas famílias exigiu, por vezes a fio, as mais enérgicas providências da autoridade, no capítulo das expropriações. Isso aqui é um negócio que é muito interessante, porque o que acontecia? A chamada lei das aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a cederem suas casas de residências aos favoritos e aos fâmulos reais. Bastava que qualquer fidalgote desejasse, isso é Humberto de Campos dizendo os fidalgotes, né? Qualquer fidalgote desejasse este ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação. A fim de que fosse imediatamente desocupado. Eu até comentei isso com vocês, né? Ao oficial de justiça incumbido desse trabalho, bastava escrever na porta de entrada as letras PR, que se subentendiam por príncipe regente, inscrição que a malícia carioca, lógico, não poderia perder, né? Já daquela época, traduzia como significando ponha-se na rua. Então, vocês veem de onde que vem essa alma carioca, desde as épocas do Brasil colônia. E aqui tem um fato que nós vamos narrá-lo para encerrar este capítulo, que é ele que encerra realmente o capítulo. Moreira de Azevedo conta em suas páginas que Agostinho Petra Bittencourt era um dos juízes aposentadores ao tempo de Dom João VI, quando lhe apareceu um fidalgo da corte exigindo pela segunda vez uma residência confortável, apesar de já se encontrar muito bem instalado. Decorridos alguns dias, o mesmo homem requer a mobília. Olha a que ponto chegava essa situação. E daí a algum tempo solicita escravos. Então, quer dizer, o fidalgo recebia tudo. Recebendo a terceira solicitação, o juiz, indignado em face dos excessos da corte do Rio, exclama para a esposa, gritando para um dos apartamentos da casa: prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos. E, indicando à mulher que viera correndo atender ao chamado, o fidalgo que ali esperava a decisão, concluiu com ironia: este senhor já por 2 vezes exigiu casa, depois pediu-me mobília e agora vem pedir criados. Dentro em breve desejará também uma mulher. E como não tenho outra senão a senhora, serei forçado a entregá-la. Então ele fez uma piada para mostrar para o cara, né, que ele estava se excedendo. E às vezes nós usamos, né, deste tipo de ironia com aqueles nossos amigos que às vezes pedem uma mão e quando nós damos a mão ele quer o braço e às vezes quer o corpo. E aqui é uma historinha, né, um momento jocoso do livro que é importante também nós trazermos para o nosso estudo. E Humberto termina essa belíssima narrativa dizendo uma coisa que é uma grande verdade, que é isso que nós temos que entender. Todavia, a despeito de todos os absurdos e de todos os dispêndios, isso aqui é muito importante, que seriam de muito excedidos nos odiosos processos revolucionários, quer dizer, todo esse gasto da corte seria muito pior num processo revolucionário. Caso o país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua emancipação, a corte de Dom João VI ia prestar ao Brasil
os mais inestimáveis serviços no capítulo de sua autonomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos das lutas fratricidas. Então é isso que nós temos que entender, de belíssimo que esse livro nos conta, nos mostrando como que o planejamento espiritual vai conduzindo as coisas da nossa nação para que aqui tudo acontecesse de uma forma mais fraterna, de uma forma menos violenta. É lógico que existiram oposições, existiram, infelizmente, enforcamentos, existiram mortes, existiram combates, mas nada comparado com o que aconteceu em outras nações. E aqui nós encerramos este nosso capítulo de hoje. Mais uma vez, agradecendo a Jesus por esta oportunidade de aqui estarmos podendo trazer de forma simples, mas de todo o coração, as informações desta obra que precisa ser melhor compreendida por nós espíritas e assim difundi-la a todos os nossos pares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, para uma melhor compreensão do significado profundo destas páginas, que não é a de nos tornar fanáticos pelo Brasil, mas para nos mostrar que a residência na pátria do Evangelho tem um compromisso, a de mantermos o nosso coração o mais puro possível e divulgarmos através dos laços da fraternidade, que é o movimento da caridade, como nos ensina Jesus, o grande passo de divulgação desta doutrina de amor e de consolo. Como temos sempre trazido, empunhemos, irmãos, finalmente com determinação, esta bandeira: Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. E dessa forma nós agradecemos a companhia de todos vocês e os aguardamos no nosso próximo capítulo. Uma boa noite e obrigado.